Olá para vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso canal do Yoga Witch Institute. Estamos aqui hoje para dar continuidade ao nosso Desvendando os Deuses Nórdicos. Então, hoje eu tenho aqui para apresentar para vocês um dos deuses mais queridos. Ele era um deus mais querido na antiguidade e hoje eu acho que também, né? Acredito que um pouco menos, porque, quer dizer, teve uma época que era um pouco mais também. Mas na antiguidade era um dos deuses mais queridos, que é o nosso querido Thor, né? Aqui com vocês. Muito que bem. Vamos lá, então, desvendar um pouco deste deus másculo com o seu super martelo. Então, bom, aqui eu peguei uma das possibilidades, tá, gente? Porque, assim, na mitologia, principalmente referente ao paganismo nórdico, nós vamos encontrar diferenças quando a gente fala sobre algumas questões. E essa daqui é uma das questões que nós encontramos diferença. Em alguns lugares aparece Thor como sendo filho de Odin, né? E a mãe dele seria a personificação da terra, que é este nome que vocês estão vendo aí, Jord, deve ser, algo assim. Em outros lugares aparece Thor não sendo filho de Odin, tá? Seria filho de um outro deus, sei lá, e não seria filho de Odin, ele seria só um dos deuses que compõem ali os deuses Aesir, mas não filho de Odin, tá? Então, assim, fiquem com a versão que vocês acharem melhor, né? Acredito que daqui a um tempo a gente vai ter isso mais buscado e, de repente, mais esclarecido, porque, ainda bem, como eu já falei nos outros vídeos, a gente tem hoje mais interesse nessa área, né, da busca do que a gente tem a respeito dos deuses nórdicos, de buscas arqueológicas e etc. Então, eu acredito que daqui a algum tempo, talvez a gente tenha aí umas coisas mais claras, né? Algumas questões aí que poderiam ficar mais claras para a gente. Obviamente, ele é um representante tanto de força física quanto de proteção, tá? Ele traz essas questões ligadas à natureza por conta do trovão e da chuva, né? Porque vamos lembrar que o trovão está anunciando uma chuva, tá? Então, ele tem essa ligação com os trovões, lógico, raios e trovões, né? Mas ele tem essa ligação com a chuva também. Por isso, ele era um deus muito aclamado entre os camponeses, entre aqueles que plantavam, porque eles precisavam de água, né? De chuva. Então, eu acho que isso também fez com que ele se tornasse um Deus tão querido, tá? Ele seria o protetor dos homens, né? Dos humanos, o protetor do mundo de Midgard, né? Associado, de certa forma, também à fertilidade, diferente de Freia, que nós já vimos no outro vídeo. Se você ainda não viu, você volta lá, que tá lá já. E diferente de Frey, que é o irmão de Freia, né? Eles são deuses também ligados à fertilidade. Thor tem essa ligação com a fertilidade por conta da chuva mesmo, né? Dos agricultores gostarem dele por conta dessas questões ligadas à chuva, que é super necessária quando a gente tem uma plantação, né? E por essa questão da proteção, inclusive, contra os próprios raios que ele disparava, né? Porque, sei lá, a coisa da chuva e tudo mais, aqueles raios, quando eu fico pensando assim, naquela época, né? Quando caía um raio e destruía tudo, devia ser terrível. As pessoas olhavam aquilo e falavam, nossa, olha esse raio e tal, e deviam se assustar demais com isso, entendeu? Com essa força destruidora do raio.
Então, também era uma proteção contra esses raios, os próprios raios do próprio Odin, né? Eu acho que é bem pertinente, inclusive, essa questão. A gente tem o martelo de Thor, que é um dos seus símbolos mais fortes, né? Ele é um martelo mágico, porque, primeiro, que só Thor consegue levantar esse martelo, tá? Se você vai um pouco mais a fundo na história de Thor, ele também tinha um cinturão que ajudava ele a ficar mais forte também para carregar esse martelo, tá? Mas só ele era capaz de levantar um martelo. Esse martelo ele é meio um bumerangue. Quando a gente lança o martelo de Thor, ele volta para a mão de Thor, né? Então ele podia arremessar o martelo voltava para a mão dele. Os gigantes morriam de medo desse martelo. Esse martelo representa a própria explosão do raio, tá? Quando ele lançava o martelo, é o próprio raio indo e explodindo aquele alvo, certo? Por esse motivo também, ele era olhado como um elemento, um símbolo de proteção. E dizem assim, tipo, né, tem algumas partes ali da história que eu já li, que diz que eles usavam, sim, tipo assim, os nórdicos, o povo nórdico, usava muitos símbolos feitos com as mãos, que são, dentro do yoga, por exemplo, nós chamamos de mudras, né? Assim, o ser humano usa muito os mudras, tá? Que são esses gestos representativos com a mão, e um desses gestos que era usado para pedir proteção era fazer o martelo. Então, você desce, ó, os dois dedos e faz esse martelo para pedir proteção. E aí, quando você vê eu fazendo isso aqui, você vai pensar o quê? Na cruz, né? Que é mais ou menos isso aqui também que eles fazem, não é? Dizem que este gesto veio do gesto para pedir proteção para Thor, representando o martelo. Se é mesmo, eu não sei. Gestos feitos com as mãos, os mudras, eles refletem totalmente no nosso inconsciente coletivo. Não descarto a ideia de que isso já existisse ali no inconsciente por conta deles usarem, e depois, em algum momento, o cristianismo pegou o mesmo gesto, tá? Mas é exatamente praticamente a mesma coisa, só não tem a parte de baixo da cruz, tá? Muito comum as pessoas utilizarem, eu não estou com o meu hoje, mas eu tenho, utilizarem um martelo de Thor numa corrente no pescoço, porque ele era um símbolo de proteção. Esse martelo de Thor também era usado em casamentos, porque eles usavam esse martelo para pedir a proteção para o casamento. Então, o casal podia, no dia do casamento, fazer sei lá, uma bênção desse símbolo, desse martelo, para os dois usarem, tá? Então, é um símbolo que é muito conhecido. Hoje, ainda dentro do paganismo nórdico, também é um símbolo que praticamente todo mundo usa, tá? Esse símbolos das coisas que os deuses nórdicos usavam, também eu acho isso muito interessante. Primeiro porque tudo tinha nome, esses elementos eram nomeados, né? E geralmente eram forjados por anões, assim como a gente vê no Senhor dos Anéis, ou na continuação do Senhor dos Anéis, se vocês já assistiram a série, vocês vão ver que os anões, eles cuidam o quê? Do reino mineral, né? Então, eles eram os maiores artesãos daquele mundo, e eles que faziam essas armas mágicas. Então, o martelo de Thor foi forjado por Sindri e Brokr, não sei se é assim a pronúncia, né? E além de ser arma de guerra, também para ser esse símbolo de proteção, de consagração, tá? Aqui a gente tem um feito de madeira, que bonitinho. Muito bem.
Thor era visto voando, né, numa carruagem puxada por bodes. Então, isso é outra coisa que eu acho muito curiosa, porque outro dia alguém comentou, né, porque sempre que, tipo assim, Freia tinha a carruagem puxada por gatos, e Thor era puxada por bodes. E aí, tipo, por quê, né? Porque, gente, carruagem era o que eles usavam, né, para se locomover, além do cavalo, mas o cavalo nem sempre era usado para puxar coisas, etc. Eles não tinham, assim, digamos, tantos cavalos, né? Não era uma coisa assim, tanto cavalo ali que pudesse ser usado. Então, outros animais eram usados, às vezes, para puxar essas carroças. E no caso do Thor, usavam-se esses bodes. E não eram quaisquer bodes, eram bodes mágicos, né? O nome deles, que está aí, ó, Tangrisnir e Taningjord, não vou saber fazer a pronúncia disso, mas eles tinham uma coisa muito engraçada, que era, se ele estivesse viajando e ele não tivesse nada para comer, ele comia os bodes que carregavam a carroça dele. E esses bodes, eles ressuscitavam. A única coisa que não podia era que nenhum dos ossos desses bodes fossem quebrados, né? Enquanto estava comendo. Então, podia comer a carne, mas não podia morder e quebrar os ossos, porque senão os bodes iam, né? Não voltavam. Enfim, essa história aí. Não eram bodes protetores, não era nada disso, mas a magia deles era essa, que eles ressuscitavam, então eles eram comidos e voltavam. É isso aí. Uma fonte de alimento eterna para Thor. Thor está ligado à sabedoria e à magia, mas ele tem mais a ligação com a força mesmo, tá? Se você já jogou RPG, ele seria o do bárbaro, né? Ele é aquele que vai usar a força, é aquele que é impulsivo, é aquele que, né? Então, ele não tem essa outra parte ali mais ligada a questões de sabedoria, de magia e etc. Ele protegia Asgard contra os gigantes, contra os monstros, né, mantendo a ordem ali, e também era visto como um símbolo de proteção familiar, né, por essas questões de estar protegendo a família dos deuses, tá? Acho que também é outro motivo dele ser muito falado aí entre o povo, né? Então, a gente tem a representação da coragem diante do caos, né? E esse pedido de proteção e de força, firmeza, quando a gente está ali precisando dessas questões. Achei muito interessante essa outra estátua de Thor aqui. Já vou falar sobre a imagem dele, mas eu trouxe aqui essa estátua. Eu não sei exatamente se ela está na Noruega, mas eu achei bastante interessante pela forma da representação dele. Ele é temido pelos gigantes, né? E a vitória dele, né, reafirma a ordem e proteção sobre os 9 mundos, né? Se vocês estão ouvindo alguma coisa, é Madalena aqui, tá, gente? Causando. Nessa imagem aqui que eu trouxe, a gente já tem um Thor aí mais puxado para Marvel, né? Mas já vamos falar dele. Além, acho interessante vocês assistirem Ragnarok, que está na Netflix, eu acho. É uma série curtinha, assim, são 2 temporadas só. O que eu achei mais interessante? A primeira temporada eu achei mais interessante que a segunda. Eles usam todas as representações da mitologia e a série foi filmada na Noruega. A primeira temporada, eles não tinham muita verba, digamos assim, tanto que os atores são todos de lá. Atores todos, acho que quase todos são desconhecidos, assim, acho que o mais conhecido era o que fez o Loki. E os outros são bem, tipo, atores, assim, sem muita experiência, isso também é interessante. E o lugar é maravilhoso, que mostra a Noruega, acho legal assistir. E aí mostra bastante essas questões aí de Thor, porque ele é representado ali por um dos personagens ali, né, na história.
A história é exatamente sobre Thor e a briga com os gigantes, então é legal mesmo vocês darem uma olhada lá se tem curiosidade de saber mais, e uma série feita por noruegueses, né? Então, tem essa questão aí a mais. Então, ele tem a coisa de lutar para vencer o caos, e no Ragnarok, ele está destinado a morrer, né? Quando ele lutar com essa serpente aqui. Essa serpente é a filha de Loki, tá? A gente vai ver Loki num próximo episódio, mas essa serpente é filha de Loki, e é ela quem leva de arrasta o Thor quando tiver o Ragnarok, que é o crepúsculo dos deuses. Então, se você tem interesse em trabalhar aí com Thor, você pode invocar ele, né? Buscar se conectar à energia dele, tanto para essas questões de proteção do lar, para coragem, para evitar que a energia vital, né? Para trazer essa energia vital, para romper bloqueios, né? E aqui tem uma sugestão de meditação com cristal vermelho ou marrom, que seria o jaspe vermelho, talvez. Marrom, acho que temos a pedra do tigre, se eu não me engano, que também é uma pedra usada para proteção, né, o cristal. E imaginar esse trovão limpando o seu campo e trazendo força para você agir, para você conseguir, né, se movimentar. Eu trouxe aqui porque recentemente, eu estou falando hoje, esse vídeo foi gravado em 2025, e eu estou falando do mês de agosto de 2025, e nós tivemos recentemente ali, na Netflix também, a série do Sandman, escrita por Neil Gaiman. E se você assistiu a série, ou vai assistir a série, enfim, ou leu o quadrinho, você vai encontrar no quadrinho Thor sendo representado aqui por esta imagem, que está totalmente fora do que a gente vê da Marvel, né? Que é um brutamontes ruivo, né? E mal educado, gente. Ele é um heterotop insuportável, assim. Na série da Netflix, eles colocaram ele aqui, ó, como um cara moreno, nem tão forte assim, nem tão grande assim, achei interessante, mas eles fizeram assim como no quadrinho, né? A diferença é que no quadrinho ele está assediando Basti, que é uma deusa egípcia, e na série eles não fizeram, a Basti não apareceu na série, infelizmente, eles colocaram ele assediando uma demônia, né? Porque tem lá as forças do inferno e tudo mais, assista também, Sandman lá. E se você assistir, você vai achar essa parte aí com esse Thor, essa outra representação do Thor, um Thor mais troglodita, um Thor mais heterotop. Um heterotop mais ou menos, né? Porque ele é tipo um largadão. Aqui eu trouxe outros 3 para a gente dar uma olhada, porque muitas vezes representam Thor como sendo loiro, né? Thor não era loiro, em várias partes ali que a gente lê, ele era ruivo, tá? Aqui a gente tem o Thor da Marvel, você sabe que agora que não é o Thor da Marvel mesmo, que tudo bem, ele foi representado ali com esse ator maravilhoso, tudo certo, né? Mas também loiro, né? Não ruivo. E a imagem, de acordo com o que a gente lê lá nos Edas, estaria mais para um cara grandão, forte, mas grande, entendeu? Não um cara necessariamente musculoso, tá? Ele é grande, ele é fortão, mas grande, meio gordo, entre aspas, né? E ruivo, né, gente? E ruivo, não loiro, tá? Então, estaria mais próximo aí dessa imagem dele ruivo. Certo? Muito bem. Então é isso por hoje, mais um Deus sendo aqui desvendado. Se você chegou até aqui, te agradeço. Aproveita para se inscrever, se você ainda não é inscrito, e deixe seu like no vídeo, porque isso ajuda ao vídeo chegar a mais pessoas. Se você
quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa, deixa aqui embaixo também. No próximo episódio de Desvendando os Deuses Nórdicos, eu vou trazer Loki. E Loki também aí vai ter uma série de questões, também vai aparecer lá na série do Sandman na Netflix. Então, aproveita e assiste lá, né? Depois aí você comenta aqui. Ou se quiser comentar aqui do que eu falei, dos deuses e das séries, enfim, também comenta, a gente conversa, tá certo? Se você não segue a gente lá no canal do Instagram, Yoga Witch Institute, segue lá. Sempre tem coisas relacionadas também a essa parte da mitologia nórdica e das runas, tá bem? Hoje eu fico por aqui. Um beijo para você e Bliss the Bee, e até a próxima.